Boa noite. Boa noite. Como vai você? Parabéns, Senhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Com quase 30 anos de fundação e mais de 600 grupos pelo Brasil, o Amor Exigente se alastrou pelo nosso país com o objetivo de apoiar e orientar pais e familiares de dependentes químicos. Trata-se de um programa de auto e mútua ajuda que desenvolve preceitos para a organização da família. São praticados por 12 princípios básicos e éticos que sensibilizam as pessoas a perceberem a necessidade de mudar o rumo de suas vidas e do mundo. Imagine quantas pessoas são beneficiadas com esse programa. E qual é a função da família no apoio ao dependente químico? É possível se libertar das drogas sem o envolvimento dos familiares nesse processo? São perguntas como essas que responderemos no programa de hoje. Não saia daí. O programa Independente de hoje está aqui num grupo de Amor Exigente e nós vamos conversar com Carlos Alberto Ribaldo, que é o presidente do Amor Exigente. E Beto, conta pra gente o que é o Amor Exigente, qual que é o trabalho que ele realiza e principalmente qual é o objetivo que ele tem com as famílias brasileiras. O Grupo de Amor Exigente, ele é um grupo de auto e mútua ajuda que tem a finalidade de proteger toda a família brasileira. Proteger contra tudo aquilo que afete a ela, que detone a família, e nós buscamos resgatar esta família. Nós originariamente trabalhávamos só com dependentes de álcool e droga, quer dizer, famílias onde houvessem dependentes de álcool e drogas. Mas hoje as compulsões estão em mudança e nesta mudança nós trabalhamos com as mais diversas compulsões. Nós temos grupos em todo o Brasil, então existem nos nossos grupos pessoas que vêm pela droga, vêm por dependência de sexo, por dependência de jogo ou por qualquer compulsão outra que ela tenha na sua vida ou que ela acha que tem na sua vida. Então nós trabalhamos da seguinte maneira: nós temos uns princípios básicos e éticos que são princípios que auxiliam a pessoa na conduta da sua vida. Depois nós temos uma espiritualidade pluralista, porque sem espiritualidade ninguém consegue mudar a sua vida. Nós temos metas, metas é ação, metas é o compromisso que a pessoa assume durante uma semana na busca do seu objetivo maior, que eu não sei qual que é uma definição dela. Essas metas que as pessoas depois de uma semana levam para casa, como elas são avaliadas? Uma questão individual. Ela determina a meta dela e ela vai só me dizer cumprir ou não cumprir a meta. Se não cumpriu, a gente dá um puxãozinho de orelha, mas na verdade a avaliação é feita por ela mesma. Essa avaliação é escrita ou é na prática? E nós confiamos em todas as pessoas que estão conosco. Então, quando eu pergunto a ela, você cumpriu ou não sua meta, a gente espera que ela seja suficientemente honesta para dizer que sim ou que não. O Amor Exigente tomou uma dimensão muito grande no nosso país pelo belo trabalho. Como vocês sensibilizaram as famílias para trabalharem com vocês? Em primeiro lugar, a dependência química é um problema mundial e que cresce dia a dia. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: se o tráfico é organizado, se o crime é organizado, nós precisamos nos organizar para poder combatê-lo. Então, nós temos uma organização muito bem feita, em que, com a ajuda de Deus, chega às pessoas e consegue sucesso. Ela consegue que a pessoa ou tire o seu dependente da droga ou saiba conviver de uma maneira plena, apesar deles continuar com o problema da droga. Então é quando eu falei do resgate da família. A família se resgata, o seu convívio familiar, apesar de continuar com o problema. Isto foi gerando sucessos, mais sucessos, e no boca a boca muitas pessoas chegaram até nós. A tal ponto, Sandra, que hoje, ao invés de nós estarmos pedindo ajuda para as entidades públicas, para o governo é que vem pedir ajuda para nós, ajuda para que eles possam complementar todo o tratamento que dão. Recentemente foi criado um benefício para aqueles que querem internar seus filhos, que necessitam da internação dos filhos. E as famílias são encaminhadas para Amor Exigente, porque sem a família não há um processo perfeito de recuperação. Principalmente depois da recuperação, a sobriedade depende de uma família firme, que conheça bastante o problema, que tenha uma vida espiritualizada. Havia um comportamento diferente de um dos meus filhos,
mas a gente não imaginava o que pudesse estar acontecendo. E o que fazíamos? Levávamos um médico, um psicólogo, né? Até que viemos a descobrir que se tratava de droga, né? Que havia droga. E quando a gente descobriu isso, a casa caiu, a gente perde o chão, a gente não tem ideia do que fazer. E nesse período em que a gente tentava descobrir o que estava acontecendo, a família se desestruturou totalmente, né? E nos recomendaram que viéssemos ao Amor Exigente. E assim eu vim aqui com a minha esposa e começamos a entender o que estava acontecendo na nossa vida, né? Porque nós não entendíamos nada a respeito de droga, de dependência, né? E quando chegamos aqui, nós vimos que estávamos codependentes, estávamos doentes também por causa do outro, né? Foi o uso de droga do meu filho. Eu descobri mais ou menos uns 3 anos que ele fazia uso de droga e não sabia lidar com isso até que cheguei aqui. E isso me trouxe um equilíbrio, porque a gente chega completamente desequilibrada, sofrida, desestruturada. E isso me trouxe novamente a minha recuperação. Hoje eu estou bem, consigo lidar com isso, consigo ajudá-lo. E como eu fui ajudada, como eu recebi apoio, eu tento passar aquilo que eu aprendi e que eu recebi como ajuda a outros que chegam também. O trabalho do Amor Exigente é muito bonito e tantas outras obras que tentam fazer o mundo melhor. Mas mesmo assim, tem tanta coisa ruim na sociedade, por quê? Primeiro, há muitas famílias que ainda não têm consciência do problema. Há muitas famílias que buscam continuar querendo ficar ausentes do problema. É o seguinte, se eu não tomo conhecimento, a coisa fica melhor para mim. E fora isso, nós temos o terceiro ponto, as famílias que realmente não conseguem enxergar solução para os seus problemas. Eu acho que isso é que faz com que continue crescendo as drogas. Hoje em dia, por exemplo, nós vemos um problema sério de os jovens dizerem que a maconha é uma erva, é um resultado da natureza. E muitos pais embarcam nisso sem saber que hoje a maconha não é a mesma maconha de há 10 anos atrás. Hoje ela é altamente potente, hoje ela causa muitos estragos, muitos danos, chegando em alguns casos a ter overdose de maconha, que era uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. É uma novidade. Então há uma necessidade que as pessoas busquem conhecer. Venha a um grupo de Amor Exigente, nem que for para você conhecer o problema, para você fazer prevenção à sua família, que é uma coisa que nós trabalhamos bastante. A prevenção ao uso e abuso de drogas, desde a mais tenra idade. Aqui são os 12 princípios básicos do Amor Exigente. Uma das coisas que eu aprendi logo, que meu filho não era um vagabundo, ele era um doente e que, tal como doente, ele precisava ser tratado e ter alguns limites. E uma das coisas que eu aprendi a dizer para ele, eu te amo, mas não posso aceitar os seus comportamentos inadequados. Isso foi muito importante na nossa vida. O que mais o senhor aprendeu nas reuniões do Amor Exigente? Nós aprendemos aqui, primeiramente, a refletir sobre tudo o que está acontecendo, né? Entender o porquê, né? Dessa situação, da desestruturação da família. Depois, a gente acaba entendendo que nós precisamos respeitar o outro na sua diferença. Entendemos aqui com a proposta que o nosso filho havia adquirido uma doença, né? A doença da dependência, e que ele precisava de tratamento. Então aqui no Amor Exigente, com a proposta, nós nos preparamos, né? Para que pudéssemos convencê-lo a procurar ajuda, porque de início eles não querem ajuda. Mas, logicamente, a gente entende que a droga é suficiente para eles, mas a família também estava doente, né? A família toda adoeceu. Então nós precisamos nos recuperarmos, né? A nossa família como um todo, para poder começar a entendê-lo melhor e a começar a tentar convencê-lo a buscar essa ajuda, né? Profissional. Ele também frequentava os grupos de Amor Exigente ou não? Nós trouxemos ele algumas vezes, né? Mas
Tinha porque por força, né? Ele ainda não entendia que ele precisava disso, né? Até os psicólogos que ele frequentou, os próprios psicólogos diziam que ele não tinha nenhum problema com droga, que era um problema comportamental, né? Porque eles adquirem ferramentas de enrolar, né? De manipular as pessoas, de mentirem, né? Até que nós criamos essa força aqui dentro do Amor Exigente para convencê-lo a fazer um tratamento. Aí ele esteve numa clínica, passou alguns meses se recuperando e, graças a Deus, a força para nós do Amor Exigente e ele buscando o seu caminho, conseguimos hoje ser uma família completamente sadia outra vez. Hoje ele está bem? Ele está bem, graças a Deus está bem. Para você, qual seria a solução para o problema das drogas no nosso país? Eu acho que, em primeiro lugar, precisaria que o governo estivesse mais consciente, mais presente na prevenção. Eu acho que uma grande conscientização da população, sem medo, sem causar preocupação, sem causar medo às pessoas, é que pode vir a trazer solução. E nós não temos isso. Infelizmente, nós temos ações muito isoladas e elas não se juntam para resolver o problema de vez. O Amor Exigente está realizando um congresso nacional. Fale para a gente sobre ele. Nós estamos no 11º congresso que vai acontecer em agosto, em Maceió. Então, uma cidade é escolhida, nós buscamos os experts que tenham naquela região para falar de assuntos correlatos à família, a drogas, e a forma de conviver a família. Então nós vamos ter um congresso em Maceió de 15 a 18 de agosto, feito com muito carinho, em que as pessoas poderão participar. Há uma série grande de palestrantes, que aqui eu sei que não vai dar nem para comentar quais são, e um programa feito para que as pessoas possam viver o Amor Exigente. Nós esperamos um número que está em torno de mais ou menos 1.500 pessoas nesse congresso. O grupo cuida das pessoas que vêm buscar com as mais diversas compulsões. E eu cheguei aqui com caco, né? E daí o Amor Exigente me ajudou bastante, apesar do meu filho ainda não ter largado totalmente da dependência química, só que eu estou com uma vida bem melhor. Meu relacionamento com ele, aprendi aqui no grupo a lidar com a doença dele e a gente não entra mais naquelas crises grandes que havia. Ele agora consegui, há um mês mais ou menos, ele também está frequentando o grupo. Isso é uma vitória. Hoje eu sou uma pessoa que consigo viver a minha vida, parei de viver a vida dele. Que mensagem o senhor pode deixar para os pais que sofrem com filhos que têm problemas de dependência química? Primeiramente, Amor Exigente, né? Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Para os pais, eu acredito que o Amor Exigente é muito mais específico, né? Venham, se entendam, procurem entender o outro na sua doença, né? Porque muitas vezes eles dão tanto trabalho, eles dão tanto desgosto que às vezes nós discriminamos nossos filhos dentro da nossa própria casa, né? Quando a gente entende toda essa estrutura, né, como a gente nos permite, a gente cresce como pai, cresce como família, cresce como filho, né? E a gente consegue levar o outro à cura. A gente não pode dizer cura totalmente, mas hoje ele está bem faz 20 anos, tem sua família e vive como uma pessoa normal. Graças a Deus.